Pai, por tua presença, Pai. Obrigado pelas curas que estão sendo, que vão ser operadas ainda, Pai, nesse lugar. Obrigado, Pai, porque você é verdadeiro, porque você é real, porque você é o Senhor dos senhores, é o Criador do universo. Tu és a própria justiça. Aleluia. Obrigado, Pai, porque nada nos falta. Obrigado, Pai, porque nós somos salvos. Nós somos prósperos. E nós temos vida, saúde e cura divina, Pai. Essa é a tua noiva, Pai. Essa é a tua noiva, Pai. Que diz Maranata, Pai. Maranata, Pai. Aleluia. Nós te amamos, Pai. Obrigado, Pai, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui para te adorar, para te buscar e para dizer: nós te amamos, Pai, nós te adoramos. Em o nome de Jesus, amém. Povo feliz, como diz meu pastor, povo feliz, abençoado. Você é? Somos, amém? Aleluia. Então, queridos, estamos aqui para mais uma aula do Rema. É só um gostinho de uma matéria chamada Cristo, aquele que cura. Aleluia. Ele cura, curou e eternamente temos vida divina, saúde divina e privilégio da igreja, saúde com cura e com vida. É muito bom, irmãos. Somos privilegiados. Somos o povo mais feliz dessa terra. Dá um sorriso aí. Então, o nome da matéria é Cristo, aquele que cura. Por quê? Porque não só Cristo, aquele que cura, mas todas as matérias do Rema. Jesus Cristo é o centro de tudo. Toda a doutrina que nós ensinamos, toda ela, em qualquer uma das 23 matérias, 24, Jesus Cristo é o centro. Jesus Cristo é que nos deu a doutrina que é ensinada no Rema. Eu quero te convidar essa noite para você se render a isso, para você se render a essa palavra que é a verdade. É a verdade acima de qualquer fato natural. Ela é a verdade. Amém? Então, eu quero que você abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João. Aleluia. Você já leu a biografia dele, de Jesus? Se você não leu ainda, eu quero te convidar a ler 4 vezes. Leia a biografia de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Você vai se apaixonar, porque não existe nada na face da terra que tenha mais valor do que a palavra do nosso Deus. Amém? Então, Evangelho de João, se puder ser postado aí, a letra, né, como de sempre, nós temos aqui atrás, onde se você não está com Bíblia, não tem problema, você vai acompanhar aí no telão. Vamos ler a partir do versículo 30, Evangelho de João. A partir do versículo 30. Eu acredito que a maioria aqui tem até intimidade com esse capítulo, não é verdade? Todo mundo conhece João 8, 32, não é isso? Mas nós vamos começar pelo versículo 30. João 8, 30.
palavra diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aleluia. Vós permanecerdes em mim. Se vós, é uma condicional, amém, queridos? Jesus nunca, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele nunca nos obriga, nem nos obrigará a nada. Porque Deus é amor. E para haver amor, tem que haver liberdade. Para haver liberdade, tem que haver escolha. Então, você comece prestando atenção que o versículo 31 começa na parte do meio, nem A e nem B, começa com uma condicional. Diz, se você permanecerdes, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Então, se nós permanecermos na palavra dele, ele diz que nós somos e seremos livres. Ou seja, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Deus é livre e nos fez livres. Como livres que somos, ele deu o melhor que ele tinha no céu, para nós usufruirmos dessa liberdade. Nessa liberdade está incluso vida divina, saúde divina e cura divina. Eu sei que a maioria tem mais intimidade, ou já ouviu falar, ou participou de cultos, de ensino, de vários tipos de contato com a palavra, e você deve ter ouvido mais falar a palavra cura divina. Saúde divina e vida divina é pouco ensinado, mas é a essência de nós entendermos o que Deus conquistou e entregou na nossa mão, na mão do homem. Deus só não nos entregou cura divina, irmãos. Deus começou pela vida divina, depois saúde divina, e quando ele revelou a igreja, que somos nós sabemos que ponto que foi esse, né? Foi quando Jesus, porque todo o Velho Testamento, a igreja, ela era um, abre aspas, fecha aspas, um mistério. Um mistério que ainda não havia sido revelado. Só quando Jesus se fez carne, veio à terra, habitou no meio de nós, começou o ministério dele aos 30 anos de idade, e à medida que ele escolheu os seus 12, começou a discipular os 12, num ponto, aí ele revelou o mistério. Começou em Pedro, ele falou com Pedro. Quando Pedro falou que Jesus era o Cristo, o ungido. E aí ele falou da igreja. Por que eu estou te explicando isso? Porque a cura divina, ela só entrou quando ele criou a igreja, quando a igreja foi revelada. Amém? Para você entender melhor, eu quero que você vá lá para Provérbios 4. Livro de Provérbios. Velha Aliança. Quando começou isso? Na verdade, não foi aqui em Provérbios, porque Provérbios foi escrito mais ou menos a média de 700 a 800 antes de Cristo. Na verdade, essa revelação de vida e saúde divina, ela se iniciou com a queda do homem, com a desobediência do homem. Deus fez o homem perfeito,
não havia nenhuma doença, como não havia miséria, e havia eternidade, ou seja, ele fez o homem eterno. E nessa eternidade não existia nenhum tipo de doença e enfermidade, ou dor. Aonde você vê isso? Lá em Gênesis 3. O pecado só entrou na vida do homem quando o homem desobedeceu a Deus. Se você ler Gênesis 1 e Gênesis 2, você vai ver que ali não existe doença, nem enfermidade, muito menos cura. Ali não se fala de nada disso, por quê? Porque o homem não foi criado, não foi feito doente. O homem é a imagem e semelhança de Deus, que significa dizer igualzinho a Deus. Nós, o homem, ele é a expressão exata do Pai, como diz ali em Hebreus. Então, ele sendo a expressão exata do Pai, ele não podia e nem pode ter doença no seu corpo. Então, a doença entrou onde? Qual a origem dela? A origem dela nasceu na desobediência do homem. No momento que o homem desobedeceu a Deus, entrou na estrutura do homem, ou seja, corpo, alma e espírito. Ele morreu. E morreu eternamente. E aí Deus, no seu infinito amor, ele iniciou o plano de salvação do homem. E ele salvou o homem na sua integralidade. Deus só nos salvou dando eternidade, devolvendo a eternidade para o homem. Não. Ele nos salvou, como diz ali em Colossenses 1:3 ou Gálatas 3:13. Diz que ele nos resgatou da maldição da lei. Que lei? A lei da morte, que entrou exatamente quando? Quando o homem desobedeceu. Então, desde o início, quando o homem desobedeceu, Deus, por causa do grande amor ao qual ele nos amou, como diz ali em João 3,16, ele iniciou a restauração, a recuperação, o resgate da vida e da saúde divina. E quando chegou a igreja, da cura divina. Amém? Vamos fazer a leitura, começando aí pelo versículo 20 de Provérbios, capítulo 4. Olha aí o que diz, Provérbios 4:20, diz assim: Filho meu. Está falando com você? Atenta. Essa palavra atenta, se você for ver no grego, é olha só para mim. Então, o Deus Pai aqui, que é Velho Testamento, é Velha Aliança, ele está dizendo, filho, filha, olha para mim, atenta, escuta, inclina o teu ouvido para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? É uma resposta. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Queridos, isso deve nos chamar a atenção. Por que Deus não incluiu a cura divina aqui? Ele falou em vida e falou em saúde. Não tem cura aqui. Por quê? A cura divina, ela está onde? Põe a mão aqui, bem no seu estômago, no seu coração. A cura divina, ela está dentro de você. Assim como todos os outros valores importantes, o mais importante do universo, que chama-se Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. Ele revelou a cura divina, ele é o revelador da cura divina dentro de você. Isso nós estamos falando Velha Aliança.
Eu estou falando o Espírito Santo dentro hoje, nós como igreja. Mas aqui em Provérbios 4:20, nós estamos falando de velha aliança, quando ainda não existia o Espírito dentro do homem, quando ainda a igreja sequer havia conhecimento no mundo de que ela iria existir. Mas a cura divina já estava dentro do homem. Por quê? Porque ele foi criado assim. Quando ele foi criado em Gênesis 1 e 2, não existia doença. Tudo que Deus cria e faz e fala é perfeito. Diga assim, eu sou um ser perfeito. Isso, queridos, nós temos que entender que é pela fé. Amém? Você é perfeito. Se você tiver constantemente guiado e sendo cheio, enchido constantemente da palavra dele. Aí você sim, a cada dia, como a luz da aurora, você vai se tornar perfeito a cada dia. Amém? Então, ele nos fez perfeito desde a velha aliança. Entrou a desobediência. Deus começou a ensinar o homem à medida das necessidades. Tirou ele da escravidão, tirou do Egito, levou para Canaã. E à medida que iam aparecendo, se manifestando no homem, as consequências da desobediência que foi feita por Adão, Deus começou a se manifestar também junto, chegando com a provisão, com a providência. E uma das facetas do caráter de Deus, que é uma das matérias do Rema, que você vai fazer, se você não fez ainda, é que ele é um Deus que cura. Eu vou falar de novo para você falar um glória a Deus. Ele é o Deus que cura. Ele se manifestou para o homem a primeira vez nessa área como Jeová Rafa. E ele disse lá em Êxodo 15:26, eu sou aquele que cura. Eu não sou o que trouxe a doença para você, homem. A doença quem trouxe foi o próprio homem, quando o desobedeceu. E aí, a consequência dessa desobediência foi a revelação do que ele buscou com a desobediência. Que foi o quê? O mal, a maldade, começou a sair de dentro do homem. E nesse caminho do homem a Canaã, Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. E aqui, nesse ponto que nós estamos aqui de Provérbios 4:20, ele prosseguiu com essa revelação dele, do que ele era para o homem. E novamente ele disse aqui, que se nós guardarmos a palavra dele, os mandamentos dele, de qualquer jeito, você vai desfrutar de saúde, vida e cura divina? Não! Ele disse, se nós guardarmos aonde? No íntimo do nosso coração. Ou seja, a palavra dele tem que ser, precisa ser, primeiro lugar. É uma condicional. Eu quero desfrutar de vida, saúde e cura divina? Beleza. Tem uma condicional. Qual é? Você está lendo aí. Guarda os meus ensinamentos no íntimo do teu coração. Queridos, para nós entendermos essa intimidade, é mais ou menos, você imagina uma casa. O que é a parte íntima de uma casa? Você pode até começar entendendo que é a mesa, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas compartilham refeições. Só senta ali pessoas íntimas. Mas mais íntimos ainda do que a mesa de uma casa. É o quarto. É onde você dorme. É a parte mais preservada, mais guardada, mais escondida. Quando Deus diz aqui, guarda no íntimo a minha palavra, no íntimo do teu coração, para você ter vida em primeiro lugar. Depois, saúde. E um plus. Cura divina é apenas um plus
que nasceu com a igreja. E o filho pode desfrutar dessa cura? Pode? Pode. O alimento é para os filhos. Mas deixa eu te falar, não é o plano dele. O plano dele é que você goze disso aqui em primeiro lugar e pela ordem. Primeiro, versículo 22. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então, pela ordem. Se eu guardo a palavra dele, a primeira coisa que eu tenho é vida e vida em abundância. Eu tenho vida zoé, vida zoio. Eu tenho a própria vida de Deus manifestada em mim, no meu corpo. Apesar de ser um corpo mortal, em que reina ainda a lei da morte. Mas tem uma outra lei que entrou em vigência, como diz aqui em Romanos 8. No momento que Jesus Cristo foi para a cruz e venceu a morte. E o Deus Pai, com isso, fez a justiça para o homem na terra. E devolveu, através da vida de Jesus Cristo, do sangue dele, não só salvação. No mesmo pacote, irmãos. É no mesmo pacote. Solta, por favor, o slide número 1. No mesmo pacote. Ou seja, se eu entendo que eu sou salva, então eu também sou obrigatoriamente obrigada. Pode ser redundância, mas é isso mesmo. Eu sou obrigada a entender que eu também tenho direito à vida divina, dependendo do nível da minha fé, ou saúde, dependendo do nível da minha fé. Se os dois eu não estou ainda nesse nível, eu vou desfrutar da cura divina. Amém? Olha aqui. É tão errado para um crente carregar suas enfermidades, quando Jesus já as carregou. Quanto é errado carregar seus pecados, quando Cristo já os carregou. Você é salvo? Então diga comigo, eu desfruto de vida divina, saúde divina e ainda o plus, se eu precisar, de cura divina. Aleluia. Passa o próximo slide, por favor. O outro. Preste atenção. Deus nos deu vida divina. Provérbios 4:20. Amém? Vida divina. 2. Deus nos deu saúde divina. A vida divina, nós temos um padrão para nós olharmos. Todos nós precisamos, irmãos, de exemplos. Todos nós precisamos de incentivos, porque nós vivemos nessa terra, infelizmente, onde nós habitamos, somos um espírito, possuímos uma alma, mas habitamos num corpo. E nós vivemos aqui ainda baseado pelos 5 sentidos. 5 sentidos: olho, boca, ouvido, paladar e tato. Então, porque nós estamos aqui, o Deus Pai deixou o manual do fabricante e deixou um parâmetro para nós olharmos. Da mesma forma que ele mandou Moisés levantar a serpente de bronze lá no deserto, e 3 milhões de pessoas podiam desfrutar da vida divina e desfrutaram da vida divina. Alô? 3 milhões de pessoas. Porque Deus mandou que Moisés subisse numa vara a figura de uma cobra, de uma serpente. Se você ler lá, você vai ver que diz que a serpente mandou a doença, que é Satanás. E se Moisés levantasse a serpente de bronze e o povo olhasse para a serpente de bronze, eles seriam curados. O que é isso, irmãos? Provérbios 4:20-22. É o mesmo princípio que vige até hoje. Eu preciso olhar para Jesus, ter ele como padrão
da minha vida. Tudo o que ele fez, ele disse que é possível fazer. Alô? E ele ainda colocou um plus a mais. Ele falou, vocês vão fazer mais do que eu fiz, em quantidade. Então você tem um padrão, eu tenho um padrão, todos na terra, que amam a Deus, tem aqui, vida divina, saúde divina, vai olhar para quem? Diga, Jesus. Viver como ele, falar o que ele viveu, o que ele falou, pensar o que ele falou, pela ordem, pensar, falar e viver. Basta isso, irmão. Não precisa de mais nada. Leu os 4 evangelhos? Leu. Viu a biografia dele? Viu. Se adequa a ela. Viva como ele viveu aqui nessa terra. E aí você vai desfrutar de vida, saúde e, se precisar, de cura divina. Então, Deus nos deu saúde divina. A vida divina, o meu padrão é Jesus. Eu pergunto, vocês falam, ok? Então, se eu quero desfrutar da mesma vida que Jesus teve aqui nessa terra, eu desafio vocês, vá ler as biografias, as 4, e me diga se Jesus teve alguma doença. Não teve. Esse é você. Diga amém. Então, o padrão que você vai olhar para ter vida divina é quem? Jesus. Ah, professora, mas eu sou novo convertido, eu não consegui ainda. A minha fé não está nesse nível ainda. A minha fé é pequena. Ei, para desfrutar da vida, saúde e cura divina, não tem várias fé. É a mesma fé pela qual você foi salvo, que você já exerceu. E que, por sinal, está dentro de você. Como diz Romanos 12, 3. Então, mas vamos supor que meu nível de fé, ainda eu considero, não é, mas suponhamos que eu considero que meu nível de fé ainda é pequeno. Eu posso olhar para outra pessoa, depois eu vou olhar para Jesus, pode? Te dou vários exemplos, mas aqui eu coloquei só um, porque é bem conhecido nosso. E aqui eu quero abrir um parênteses, aproveitar. Se aprofunde nessa matéria, independentemente, nesse assunto. E matéria, se você for fazer o rema. Comece lendo 3 livros básicos que eu vou te dizer. Leia Cristo aquele que cura, do F.F. Osborne. Se a pronúncia não for essa, me perdoe. Leia Jesus aquele que cura, do E.W. Kenyon. E leia Escrituras que curam, do Kenneth Reagan. É um início para você estar com a mente renovada e estar cheio da palavra para ter uma vida como Jesus teve aqui nessa terra. Ah, mas a minha fé não está ainda nesse nível. Beleza, olhe para Kenneth Reagan. Ele se converteu aos 16 anos, foi curado de um câncer no sangue, foi curado de uma deficiência cardíaca. E a partir dali ele fez isso que Jesus manda. Ele teve um ministério de 50 anos, vida pública, 50 anos. E ele diz que ele teve uma dor de cabeça. 50 anos, uma dor de cabeça. E quando ele teve essa dor de cabeça, ele foi ter uma conversinha com Deus, mais íntima, mais chegada, para saber por que aquele sintoma tinha chegado a ele, de dor de cabeça. E na conversa lá foi revelado, ele se consertou e não mais, irmãos. Queridos, se é possível para tantos homens de Deus, quando falamos de Deus, não é chavão. Pessoa de Deus é aquela que pensa como ele pensa, fala como ele fala e age como ele fala. Nem mais e nem menos. Aí você é de Deus. Então, Kenneth Reagan e outros tantos. Ei, vida divina, padrão Jesus. Saúde divina, Kenneth Reagan. Eu vou te dar um outro referencial que está me vindo aqui. Com certeza é para eu falar para você. John Laker. John Laker, entra na internet, ouça os áudios dele, compre o livro. Vale a pena você conhecer esse homem. Ele foi, nos períodos da vida dele, ele foi missionário na África.
E nesse período que ele estava lá, veio uma onda de vírus e de bactérias. Me parece que era o nome da doença lá. Me parece que era aquela que não tem. Hoje já tem, mas à época não tinha. Hã? Não é varíola não, é outra. E começou a morrer muitas pessoas aonde ele estava pastoreando, como missionário. E aí Deus falou com ele, que era para diante das autoridades naturais, seculares, ele mostrar quem era Deus, que Deus levou, Isaías 53, ele levou dor, doenças e enfermidades. E Deus orientou ele, revelou que ele deveria dar a mão dele lá para os médicos, para os cientistas da época, e que colocasse na mão dele as bactérias e vírus da doença. Já já me vem o nome da doença. E eu falo para você. E sabe o que aconteceu, queridos? Morreu. Alô? Na hora que colocou na mão dele, o vírus e as bactérias morreram. Deixa eu te falar, assim é você e eu, que somos igreja hoje. Essa onda aí de corona, um tal de um corona, que quer dizer coroa, vírus, ela tem que morrer se chegar num ambiente que você tiver. Queridos, nada mudou. Não foi só para John Lake, não foi só para Kenneth Hagin, não foi só para Jesus. Jesus viveu nessa terra como homem, como igual a você e eu. Ele foi homem igual a você e eu. Ele não era portador de doença. Então é ilegal você e eu portar doença. É ilegal eu portar uma coisa quando não me pertence. Ei, não te pertence. Se alguém levou, não está aqui. Aleluia, não me pertence. É ilegal eu estar com isso. Recebe isso. Então, 3. Se der para abrir aí, se não der eu vou abrir aqui e vou te mostrar. Abriu? Isso. Tudo bem. Só para terminar lá, eu termino o seu slide. Pode deixar esse daí que é o próximo, eu vou chegar aí. Terceiro padrão. Então, primeiro, vida divina, Jesus. Segundo, saúde divina, homens naturais, que não é exatamente Jesus. Ou seja, se Satanás te manda mensagem, mas foi Jesus, o Filho de Deus. E daí, tu é filho de Deus. Igualzinho a ele, expressão exata. Ele é a expressão exata do Pai, e você é a expressão exata do que ele foi aqui nessa terra. E o terceiro tipo, queridos, que nós, igreja, é o plus, podemos desfrutar, cura divina. O que é a cura divina? Ela já está dentro de mim, naturalmente falando, como espiritualmente falando. Quem é cozinheiro ou cozinheira aí sabe, se você der um cortinho no dedo, daí uma semana, no máximo, se a sua imunidade estiver ok, se você estiver cuidando dela, vai estar curado. Milagre, fecha. O que é isso? Cura divina. De forma natural. Às vezes você não precisa nem passar álcool, nem nada, nem botar band-aid. Se fecha. Isso é um milagre, irmãos. Cura divina. E a outra cura divina? Nós já vamos ver ali, é aquela de Marcos 16, já vamos ver aí. Mas fica aqui comigo nos tipos, 3 tipos que eu estou te explicando. Então, a cura divina, ela se manifestou só para a igreja, através do ID. Marcos 16, a partir do 15. Onde Jesus disse, eis que eu vos dou, eu entrego toda a autoridade na tua mão, homem. Devolveu aquela que Adão perdeu lá. Jesus recuperou e deu na mão de quem? Diga, na minha. Queridos, toda a autoridade. Romanos 8:1. Ou, se você quiser, os 4 evangelhos. Marcos 16, a partir do 15. Ei que eu vos dou autoridade para pisar na cabeça da serpente. Que serpente, irmãos?
A abrasadora, Satanás, aquela que entrou a doença desde a velha aliança. Mas Jesus levou. Ele levou. Então, a cura divina, aí ele mandou, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E mesmo que aconteça de você beber veneno, não vai te afetar, não vai te fazer nenhum mal. Sabe por quê? Porque você tem dentro de você vida, saúde e cura divina. Não só para você, porque a cura divina, ela inclui você ir e impor as suas mãos sobre os outros que precisam. A cura divina na nova aliança, na igreja, irmãos, ela veio como um instrumento, como um recurso de evangelização. Também de evangelização. Para quê? Para atrair os incrédulos. Então, a cura divina, ela se manifesta através de nós, sem ter nenhum chamado, porque todos nós temos chamado da reconciliação. E se você impor as mãos sobre um enfermo e tiver com todos os recursos, com todas as características juntos, vai acontecer independente de. Você com fé impõe as mãos e o Espírito Santo de Deus vem sobre aquela pessoa, independente se ela é filha ou se ela é uma criatura. E a cura vai se manifestar. Por quê, queridos? Porque quem faz isso não é o homem. Alô? Quem faz isso continua sendo Deus, velha aliança. Jesus veio, nos deu o nome, e o Espírito Santo, em cooperação conosco, nós cumprimos o ID. E quando eu imponho as mãos sobre uma pessoa, eu peço a cooperação do Espírito Santo. E o milagre já aconteceu. Por quê? Porque aquela pessoa já é curada independente de. Assim como nós que somos igreja. A diferença é que eu, além de ter vida, saúde, eu sou uma portadora de cura divina. Para todo aquele que nele crê. E essa pessoa você já oferece primeiro a salvação. Porque Jesus primeiro ensinava. Depois ele pregava e depois ele curava. Amém, queridos? Então, aqui eu coloquei, se você quiser anotar, depois eu vou colocar no grupo da igreja. Por exemplo, abre aí rapidinho, vai ser 23 e 24, Mateus, a última referência que nós vamos abrir, porque o nosso tempo, infelizmente, acabou. Mateus 4, versículo 23. Olha aí. A palavra diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando algumas doenças. Toda sorte, todas as espécies de doença e enfermidade entre o povo. Então existe doença e existe enfermidade, senão não estaria aqui. Amém? Por quê? Porque a língua, na tradução da Bíblia, ela foi escrita inicialmente alguma parte em aramaico, depois em grego. E em grego, que é a língua original, você tem ali nossos, que é um tipo de doença. Que doença? Terminal. É tipo, hoje, se você contraísse, você não, se a pessoa contraísse um câncer, uma AIDS ou qualquer outra doença que a medicina diz, não tem cura, ok? Outro exemplo, Mateus 4, 24, já vamos ler. No grego, chama maláquia. É um tipo de enfermidade, é diferente de doença. Por quê? Porque maláquia, Satanás ataca o físico do homem. Paralisando-o, debilitando-o de todas as formas. Outro tipo de doença que Jesus curou,
Está aí nos 4 evangelhos. Vai ler que você vai encontrar. Lucas 8:26. No grego, chama kakos. Essa categoria dessa doença, ela ataca no homem a mente e o espírito dele. E traz loucuras, traz todo o tipo de desordem e confusão, mente e espírito. Bem na moda. 4, Marcos 5:25. No grego, chama mastigos. Traz o que para o homem? Sofrimento e tortura. É aquela constante que deixa o homem sofrendo, às vezes uma vida toda com uma doença. Tortura a pessoa. Jesus curou. Exemplo, Marcos 5:25. Marcos 5:25, só para você já saber o que é aquela mulher do fluxo de sangue, que ficou 18 anos sangrando. 5 e último, Marcos 16:15. No grego, arrostos. É aquela doença que põe o homem de coma. É a perda dos sentidos. E leva ele à morte cerebral. Ou a morte natural, como Jesus ressuscitou alguns, Talita, Jairo. É Marcos 16:15-18. É aí que entra a cura divina. Deus nos deu a autoridade e o poder através da pessoa do Espírito Santo. Não há homens. Quem diz amém? Honra e glória é dele. Por que a igreja está falhando hoje e falha? E nós vemos tantos crentes doentes. Por que, irmãos? Por que o Romanos 1 diz que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? E a igreja, às vezes, adoece. Porque a igreja esquece, irmãos, que não é o homem que faz. Nem quando nós precisamos da cura divina, se o meu nível não é o vida nem o saúde, e eu preciso da cura, ou seja, o sintoma ainda se atreve a se manifestar no meu corpo, padrão Kenneth Reagan, no meu caso também, eu tenho a honra e o privilégio de dizer isso, desde que eu conheci a palavra da fé, em 2006, que eu fiz o Rema, minha turma é de 2007, desde 2006, irmãos, de lá para cá, eu me posicionei em Cristo. 2 Coríntios 5:17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. E as coisas velhas já? O que é coisa velha? O que é obras velhas? Enfermidade, doenças e dores. Eu me desfiz disso tudo, irmãos. Eu estou dizendo aqui que eu já desfruto de vida divina igualzinha de Jesus. Ainda não. Mas eu estou na saúde divina. Que significa dizer, ainda pode chegar sintoma? Ainda tem uns que chegam. Mas sabe o que acontece, queridos? Eu faço o que manda fazer. Resisti ao diabo e ele... Não fique chocado por eu ter falado diabo. É Jesus que diz. É Deus Pai que diz. Ele diz, não deis lugar ao diabo. Resista ao diabo. E ele fuge de vós. Gilmar, você está querendo dizer que toda dor, doença, enfermidade é do diabo? Não, eu estou dizendo que a origem é nele. Eu estou dizendo que Jesus Cristo, não foi ninguém não, Jesus, ele, todas as curas que ele efetuou aqui na palavra, ele associou a cura, a doença, a dor e a enfermidade a Satanás. Vou repetir, pode ser que você não entendeu. Aqui na palavra, vai ler os 4 evangelhos, você vai ver que sempre Jesus e Deus associou pecado, Satanás, à doença. Eu estou querendo dizer que sempre que surgir um sintoma no meu corpo, ou eu estou em pecado, ou Satanás está em mim, não. Eu estou dizendo que, se tem um sintoma no meu corpo, existe uma vida ali do mal. Leia também, aproveita,
e acrescenta, e na sua biografia, tem aqui na livraria, Origem das Doenças, do T.L. Osborne. Lê esse livro, Origem das Doenças. Então eu estou dizendo que toda vez que um sintoma se manifesta no nosso corpo, há uma vida do mal ali. Essa vida do mal pode ter chegado através da quebra. Com certeza foi desobediência. Mas pode ter sido desobediência de uma lei natural. Tipo assim, eu saí impropriamente num ambiente frio, e estava num quente, eu estava num quente, e saí num frio. O que eu fiz? Eu quebrei uma lei natural. Eu desobedeci a uma regra de saúde. Cuidado com o meu corpo. É pecado? É. O que é pecado? Pecado é uma desobediência de qualquer regra, seja ela no natural, que eu devo manter o meu corpo, cuidar dele, seja ela espiritual. Então, quando eu estou dizendo que um sintoma se manifesta no nosso corpo e não é de Deus, é do cão do inferno, é porque ali existe uma vida do mal. E o que eu tenho que fazer? Resistir. Resistir como? Falando. Ele me deu autoridade para eu expulsar, para eu mandar secar, para eu mandar vazar, para eu mandar sair, não importa a linguagem que você use, irmãos. Você tem que usar o labano no grego que diz, resista com violência, resista com posição. Você, do mesmo jeito que você não aceita pecado na sua vida, que você não aceita o diabo na sua vida, que é o pecado, não aceita a doença. Saiu um sintoma do seu corpo, fica irado. Essa palavra é labano, queridos, que vem de fraqueza, que vem de ajuda. Eu fico irada com o diabo, amaldiçoo ela, igualzinho Jesus amaldiçoou a figueira lá e ela secou. Depois que eu amaldiçoo, aí eu corro para o abraço. Porque o Espírito Santo de Deus, que é o meu ajudador, meu cooperador, pega junto, irmãos. A doença pode até não ser instantânea, a cura. Ei, mas já aconteceu. Porque eu, junto na minha fórmula de saúde divina, a fé. E nós não andamos por aquilo que vemos, sentimos, olhamos, pegamos. Se eu não ando, eu resisto. O sintoma pode ainda estar no meu corpo, irmãos. Não importa o tempo. Mas eu vou continuar resistindo e dizendo para ele ouvir todo dia. Ei, não foi você que me deu vida divina nem saúde divina. Vaza, sai do meu corpo. Está feito, irmãos. Isso é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A vice-presidente desse ministério, eu amo a frase dela, que eu peguei quando eu fiz o rema. Ela diz o seguinte, ela diz, sintomas. O que é sintomas? Sintomas são argumentos, são recursos de Satanás, que ele manifesta no nosso corpo. Para quê, irmãos? Para vir me dizer, para dizer para você que isso aqui não é a verdade. Alô? Sintomas manifestam no nosso corpo, vindo da própria fonte, que é Satanás. Para quê? Para eu acreditar que Jesus não levou. Para eu acreditar que Jesus não pagou o preço para eu ter vida, saúde ou cura divina. Amém, queridos? Meu tempo acabou. Isso aqui é só um breve amostra, lampejo do que é essa matéria. Cura divina, vida divina e saúde divina. Faça a sua matrícula no Rema, que você vai aprender e vai saber como você vai reter essa vida e vida em abundância na sua vida, a própria vida de Deus. Amém? Pastor?